Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Os gestores municipais têm uma agenda importante a ser cumprida nesta semana na área da saúde. As prefeituras têm até a próxima sexta-feira para a atualização dos dados cadastrais sobre saneamento básico junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E você, ouvinte internauta, vai saber agora por que é importante essa atualização dos dados junto ao governo federal com o Sátrio Salles. Os prefeitos e secretários de meio ambiente devem ficar atentos para o cumprimento de uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os municípios têm até a próxima sexta-feira, dia 11 de junho, para a atualização do cadastro no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS. O envio das informações atualizadas é considerada pela Associação dos Prefeitos do Ceará, a APRESE, como fundamental para o planejamento do saneamento básico no país, tanto para as instâncias federais quanto para os estados e os municípios. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, as informações têm por objetivo ajudar os municípios na definição de projetos e programas de acordo com a realidade local. O SNIS é o maior e mais importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro e tem uma base de dados com informações e indicadores sobre a prestação de serviços de água e esgoto, de manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O novo marco legal do saneamento básico fortaleceu a importância do Sistema Nacional de Informações sobre o saneamento, instituindo, por exemplo, que a adimplência no fornecimento de dados ao sistema é uma condição para o acesso a recursos federais. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESE, acompanha a exigência do Ministério do Desenvolvimento Regional nessa área do saneamento básico. O vice-presidente da APRESE, Zé Helder, que é prefeito do município de Várzea Alegre, destaca a importância dessa atualização das informações pelos municípios. E eu queria pedir aos nossos prefeitos e prefeitas que, através do e-mail cenis.gov.br/cenisweb, fizessem o cadastramento dessas informações sem perder esse prazo, que é até o dia 11 de junho. Por que a importância do preenchimento dessas informações? Primeiro porque a gente vai estar aí cumprindo com a nossa obrigatoriedade de levar os nossos dados, as nossas informações para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E a importância também é porque com esses dados inseridos dentro do sistema, nós vamos estar tranquilos no sentido de que, na necessidade da busca e da conquista de investimentos para esta área, a gente fica adimplente junto ao SNIS e automaticamente fica apto a receber recursos para esses investimentos. E o investimento hoje em saneamento básico, as políticas do governo do estado, as políticas do governo federal deverão se voltar para priorizar esse tipo de política que é tão necessário para a saúde pública. No momento que a gente vive essa pandemia, mais ainda a gente percebe o quanto é importante fazer saúde preventiva. E saneamento básico é uma das ações que mais se relaciona a um cuidado e a uma saúde com prevenção. Meu abraço, que Deus abençoe a todos. Uma boa oportunidade, jornalista Beto Almeida, como bem disse o vice-presidente da APRESE, Zé Helder, para os municípios atualizarem esses dados cadastrais, ficarem adimplentes, ou seja, em dia com as informações cobradas pelo governo federal e se credenciarem no futuro para receber mais verbas na área da saúde. Afinal, como também disse o vice-presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, saneamento básico é saúde preventiva. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, bom dia para você, bom dia de novo para os nossos ouvintes. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Regional já prorrogou esse prazo, tá? Venceu no dia 31 de maio, ele está prorrogando até a próxima sexta-feira, né, que é 11 de junho.
E aí fica uma pergunta, às vezes, diante de todo esse entendimento aí colocado pelo o prefeito de Vaza Alegre, que é o vice-prefeito da APRES, Zé Helder, de que saneamento é saúde, é prevenção. O gestor sabe disso. Ele tem, pelo menos, conhecimento da importância dessas informações, porque elas significam planejamento. É aquela história, o Ministério do Desenvolvimento Regional precisa receber as informações, porque a partir destas informações repassadas por estados e municípios, não são apenas os estados, eles conseguem ter, dizendo, um mapeamento de onde é que estão as maiores deficiências, onde há necessidade de maior planejamento e principalmente de investimento e alocação de recursos. Então é algo que eu fico imaginando o seguinte: qual é a dificuldade em se colocar e viabilizar essas informações atualizadas para o Ministério do Desenvolvimento Regional? É planejamento? É falta de técnico, de capacitação técnica de pessoas dentro dos seus municípios para mapear esses dados e encaminhar para o Ministério? Se for isso, é só contratar gente capacitada, nem que seja terceirizada, como se chama, para levantar esses dados, mas não deixar que o município fique a descoberto. Passou do tempo, Luzinor, da gente imaginar o seguinte, que um município na zona urbana bonitinho é aquele que tem calçamento e asfalto. Não, gente. Tem que, embaixo daquele calçamento e daquela capa de asfalto, tem que ter saneamento. E isso sim é que é saúde. São 7 horas e 25 minutos e desculpa de falta de tempo, o jornalista Beto Almeida não cola nesse caso, não porque os municípios, as prefeituras tiveram muito tempo para levantar essas informações e atualizarem os dados cadastrais na área de saneamento básico junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Vem aí alívio para quem na pandemia sofreu ou sofre com queda no faturamento e deixou de recolher impostos federais. Um novo refis está sendo desenhado para facilitar o pagamento de tributos federais. Sátiro Salles. As empresas que devem tributos federais podem ganhar a qualquer momento um alívio, com um programa de refinanciamento de dívidas. A medida está sendo articulada e o novo refis, parcelamento de débitos tributários, preparado pelo Congresso, vai também englobar as dívidas anteriores à pandemia da Covid-19. E permitir o aproveitamento pelas empresas do prejuízo fiscal como crédito para abater o valor e pagar os impostos acumulados, crédito de prejuízo em anos anteriores. O projeto, incluído no fatiamento da reforma tributária, também facilitará as condições da negociação direta entre os devedores e o governo para a solução de conflitos fiscais, chamada tecnicamente de transação tributária. O parecer vai elevar de 50% para 70% o desconto do valor total da dívida nesta modalidade. A medida permitirá também descontos de até 100% sobre multas. Já juros e encargos terão um abatimento de até 70%. As empresas que optarem pelo instrumento também poderão aproveitar o crédito do prejuízo fiscal. O refis pode contemplar empresas que viram despencar o seu faturamento na pandemia, mas irá chegar também a muitos que no passado deixaram de recolher os impostos para o governo federal. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Beto Almeida, é nesse refis que tem aquele chamado jabuti, Beto Almeida. Vamos colocar aqui um jabuti nessa árvore para facilitar a vida de quem antes da pandemia já estava pendurado em dívidas dos impostos ou com impostos federais com a União e agora vai pegar uma boa carona? Essa é a questão, Luzinor, dos refis, dos refinanciamentos que são feitos não apenas no âmbito federal, mas também nos municipais, nos municípios, nos estados, porque eles vêm para cobrir um determinado segmento da economia que está de fato passando ou atravessando alguma dificuldade, só que este benefício, vamos dizer assim, ele acaba, como diz você, recuando e incluindo muita gente que não pagou, e muita gente que não pagou não porque estava em dificuldades financeiras, mas simplesmente porque já sabe que dali a alguns anos virá algum tipo de ajuda de refinanciamento e vai tirar proveito disso. Existe, isso é fato. Eu acho até o seguinte, que a questão de se ajudar empresas que tiveram realmente baque no seu faturamento por conta da pandemia, eu acho que é uma medida justa, que deveria se limitar, por exemplo, a isso daí,
ao período da pandemia. Inclusive, o projeto diz o seguinte, que é para as empresas que comprovarem que tiveram, por exemplo, prejuízo superior a 15%, pelo menos. Queda no faturamento. No faturamento. Mas ela vai, na realidade, pelo que a gente já viu aí no projeto que está em tramitação no Senado, abranger todo mundo que tem hoje dívidas tributárias, dívidas com a União. E aí, meu amigo, isso não é nem um jabuti, porque é uma ajuda aguardada e esperada e que acaba se tornando injusto, porque você está trabalhando... Injusto para quem fez o sacrifício o dever de casa, manter em dia os tributos federais, seja quantos como não pessoa pagam com física sacrifício? ou com empresas. Vamos trabalhar aqui, Luciano. 7 horas e 30 minutos. É bem rapidinho. Pessoa física, por exemplo, se você não pagar as suas parcelas do imposto de renda, Você vai ter o CPF bloqueado. Vai ter bloqueado. São 7 horas e 32 minutos. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará mostram que o Ceará já vacinou pelo menos, ou já distribuiu pelo menos 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mas há preocupação, principalmente nas regiões do Vale do Jaguaribe, do Cariri e também do Sertão Central, com o alto índice de ocupação dos leitos hospitalares. As informações com Carlos Alberto. Mais um sinal de preocupação na pandemia. Os dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Estado revelam que nessa terça-feira, 3 das 5 regiões de saúde do Ceará chegaram a 100% de ocupação dos leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes adultos com Covid-19. O quadro de superlotação dos hospitais está nas regiões do Cariri, Sertão Central e Litoral Leste Jaguaribe. Segundo ainda a Secretaria de Saúde do Estado, as unidades de saúde de Sobral e Fortaleza não estão na capacidade máxima e hoje tem uma ocupação de 85% dos leitos de UTIs com pacientes infectados pela Covid-19. O novo relatório, extraído das informações da Secretaria de Saúde, levou a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Sayonara Cidade, que também é secretária de Saúde de Barbalha, a manifestar apreensão, principalmente com a região metropolitana do Cariri, que atingiu o limite máximo de expansão e apresenta filas de espera com números que oscilam de 40 a 50 pacientes. Os dados oficiais sobre a grande quantidade de pessoas hospitalizadas e a fila de espera por leitos de UTIs representam mais um sinal de que a transmissão do vírus continua, que a população precisa manter os cuidados de prevenção, como distanciamento social, uso de máscara e higienização com álcool em gel. Com informações da área da saúde, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 34 minutos. Essas informações que o Carlos Alberto nos traz, jornalista Beto Almeida, nos levam a mais uma reflexão sobre a importância da manutenção de medidas preventivas, como o uso da máscara, o distanciamento social e também a higienização das mãos, porque com essas medidas você pode estar ajudando a se proteger e também a proteger outras pessoas da transmissão do vírus. Mesmo com o avanço da vacinação, embora de forma lenta, nós temos esses dados que geram preocupação. 3 regiões do interior do Ceará aparecem, de acordo com as informações oficiais da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, com leitos, com a rede hospitalar tendo 100% dos leitos destinados à Covid ocupados. Um número que chama a atenção e, repito, Beto Almeida, gera muita apreensão. Olha, Luciano, gera apreensão pelo seguinte, o que preocupa? Você vê que Fortaleza, a capital, por exemplo, que tem uma estrutura de leitos, de hospitais mais preparados, por exemplo, está com um número mais reduzido. O que essa fila, na realidade, de pessoas aguardando por leitos, qual é o risco delas estarem exatamente nos municípios do interior? É que, por mais que se queira, ainda assim os municípios, os hospitais dos municípios lá no interior, eles não têm aquele perfil, Luciano, para permanecer com pacientes graves que precisam ser entubados e que, por falta de leitos de UTI, acabam, por exemplo, ficando em enfermarias. Por mais que se diga que tem medicações, que eles estão recebendo as ventilações, mas eles não estão dentro de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, que é exatamente o espaço médico adequado para tratar esses pacientes. Então, significa que eles podem estar recebendo assistência?
Claro que eles estão recebendo assistência, mas não recebem o que é recomendado, o que é preconizado. Por isso, Luzinor, que a gente tem que estabelecer aqui o seguinte: a vacina está avançando, beleza. Nós hoje temos uma situação, um quadro de celeridade na imunização, mas ainda preocupa para os que estão hoje internados. Sem um leito de UTI, significa dizer o seguinte, que o sistema público de saúde, principalmente no interior do estado, pode entrar em colapso. Tem boa notícia também? Tem. O próprio secretário de saúde, doutor Cabeto, por exemplo, faz uma previsão otimista, que ele diz, por exemplo, que até o final de agosto, a previsão deles é vacinar toda a população do Ceará acima de 18 anos. Isso não é uma boa notícia? É claro uma boa notícia. Saímos da expectativa para a perspectiva real de um quadro de imunização bem mais amplo e que nos dá tranquilidade para, no futuro, a médio prazo, termos de volta à normalidade do dia a dia, com todos trabalhando, com os alunos em sala de aula, com os professores também dentro das salas de aula e o serviço público ao mesmo tempo funcionando com toda a plenitude. Então, é isso que nós queremos e só há um caminho: a vacinação. Só a vacinação, Luzinor, e por isso que é grande, por exemplo, também a expectativa para essa reunião do consórcio do Nordeste, dos governadores, que formam esse consórcio do Nordeste, com o Fundo Soberano Russo, que vai discutir finalmente uma nova adaptação no contrato de compra da vacina Sputnik V. Por quê? Porque existem lá medidas que foram exigências feitas pela Anvisa para liberar pelo menos 1% da compra dessas vacinas. Claro, o estado do Ceará, por exemplo, tinha proposto inicialmente já adquirir mais de 5 milhões de vacinas. Virão menos de 1 milhão dentro desse 1%. Então precisa fazer a adaptação do contrato. Essa reunião, inclusive, era para ter acontecido ontem, ficou agora para amanhã, mas o importante é que toda vacina que chega, Luzinor, ela chega com uma perspectiva de trazer essa cobertura vacinal maior e a tranquilidade que todo mundo precisa, que é a imunização. Só tem essa saída. Você nos chamou a atenção, jornalista Beto Almeida, sobre uma pauta que está na área sanitária e, ao mesmo tempo, saindo do âmbito político para o Supremo Tribunal Federal. O STF vai se reunir para discutir se a Copa América deve ou não ser realizada no Brasil. Parece-me que essa já é uma questão vencida, mas o assunto está na pauta do STF. Está na pauta porque existem várias ações lá para serem analisadas, onde pede exatamente que a competição seja barrada. Lembrando que a Copa América começa dia 13, viu, Luzinor? Domingo. Então, o que aconteceu? O Supremo fez uma convocação extraordinária para o julgamento dessas ações em relação ao barramento ou não da realização da Copa América do Brasil, aqui no Brasil. E aí tem o seguinte, já tem ministros no próprio Supremo Tribunal Federal o entendimento de que esse assunto nem deveria estar na pauta do Supremo Tribunal Federal. Você diz, parece ser um assunto vencido, eu também considero nessa categoria. Ontem, inclusive, o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi à comissão, bateu boca lá, Luzinor, com os senadores. Aliás, eu acho o seguinte, essa CPI, ela está exagerando, os membros da comissão às vezes exageram na forma com que questionam as pessoas que vão para fazer depoimento. Chega a ser uma coisa desrespeitosa. Eu não estou entrando aqui em nenhum mérito de defesa de ninguém, mas eu achei, por exemplo, que ontem o ministro chegou a ser questionado duramente, eu acho que saindo até da forma cortês como você pode fazer um questionamento a uma autoridade. Mas voltando para essa questão da Copa, ele, por exemplo, minimizou. Ele disse, olha, a Copa América, queiram ou não, é uma competição menor, com um tempo curto, e não sei por que toda essa celeuma. Ele já deixou livre ali o seguinte, que o Ministério da Saúde claramente não tem nada contra a realização da competição. Luzinor, do ponto de vista prático, essa Copa América, se ela fosse realizada ou não ia fazer diferença. Dor de cabeça para quem, mesmo sem receber o auxílio emergencial, caiu nas garras do leão do imposto de renda. A Receita Federal tem orientação para os contribuintes que tiveram CPF usado indevidamente para fraudes no benefício pago pelo governo federal. Sátrio Salles. Uma dor de cabeça a mais para muitos contribuintes que fizeram o dever de casa e, de repente, foram surpreendidos pelas garras afiadas do leão do imposto de renda. São pessoas que não receberam o auxílio emergencial, mas, para a Receita Federal, aparecem como beneficiário da ajuda financeira paga pelo governo em 2020.
Diante das reclamações, a Receita Federal divulgou instruções referentes a fraudes no recebimento do auxílio emergencial, identificadas pela Declaração do Imposto de Renda 2021. Segundo a Receita, quem teve o seu CPF utilizado para o recebimento fraudulento do recurso por terceiros pode acessar a página www.gov.br/auxílio e conferir as orientações. O site apresenta opções de elaboração de reclamação online para que o cidadão registre o fato e, assim, possam ser iniciadas as apurações pertinentes. O serviço está disponível também pelo telefone 121. Segundo o órgão fiscal, a partir do registro da reclamação e verificações preliminares, o Ministério da Cidadania comunica eletronicamente à Receita Federal do possível não recebimento do auxílio emergencial pelo próprio cidadão. Desta forma, o pagamento da devolução do referido auxílio deixa de ser emitido pela declaração de ajuste anual, bem como a declaração pelo contribuinte do recebimento do benefício como rendimento tributável, deixa de ser exigida pela Receita Federal nos controles pós-entrega ou a malha fiscal e fiscalizações. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, a confusão já é grande quando você tenta fazer as coisas com o dever de casa, apresentando as informações e se submetendo todos os dados cadastrais junto à Receita Federal para apresentar sua declaração do imposto de renda. Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, foi surpreendido com a cobrança da Receita Federal para devolver a grana e muita gente assim procedeu. Outras pessoas não tiveram condições porque em 2020 estavam desempregadas, estavam sem renda e acabaram recebendo esse benefício e que chegou em boa hora, mas foram de repente chamadas a devolver essa grana. E agora, Beto Almeida, para surpresa de muitas outras pessoas que não receberam o auxílio emergencial, mas tiveram o CPF usado para receber essa ajuda financeira do governo federal. Que dor de cabeça, ainda bem que o Sátiro trouxe essas informações e orientações para quem está nessa situação e precisa correr para regularizar a situação junto à Receita Federal. De fato, Luciano, é muita dor de cabeça, porque, olha, tem gente aí que recebeu indevidamente, entrou fazendo má fé das informações para receber de forma fraudulenta esse benefício, e essas pessoas eu concordo que tem que realmente que devolver. Tem outras, Luciano, que já estavam, por exemplo, inseridas na base, por exemplo, de benefícios sociais do governo, como Bolsa Família, e essas pessoas acabaram automaticamente sendo incluídas, receberam, só que ao longo do ano também receberam outras receitas e ultrapassaram aquele limite. Então essas pessoas, elas não fraudaram, elas não tiveram a intenção de fraudar. Elas já estavam na base, foram incluídas. Eu diria que foi mais um erro do governo federal aí do que propriamente da pessoa. Mas tem esse caso, por exemplo, de outros que ainda assim simplesmente tiveram seu CPF fraudado. E aí, meu amigo, você tem que ir, por exemplo, na própria agência da Caixa Econômica Federal ou no site do Ministério da Cidadania para fazer essa denúncia ou arranjar o telefone do Ministério e denunciar. O fato que eu fico aqui colocando é o seguinte, Luciano: muita gente vai ter problemas com a Receita porque não vai conseguir devolver essa grana que tem que ser paga de uma parcela só, Luciano. Aí eu acho que o governo também está sendo intransigente, a Receita Federal está sendo intransigente com isso daí, Luciano. E no caso específico dessas fraudes, jornalista Beto Almeida, há necessidade de um olhar diferente da Receita Federal para essas pessoas que foram vítimas desse crime, da fraude, porque aí tem um transtorno tremendo, além de provar que não receberam esse dinheiro da ajuda do governo federal, necessitam também ficarem com o CPF em dia. E para isso, a Receita Federal precisa agir e com muita rapidez para não prejudicar tantas pessoas que, repito, foram também vítimas das fraudes no auxílio emergencial. Final da nossa conversa, Beto Almeida. 7 horas e 45 minutos. Você está mais feliz, 2-0, seleção brasileira contra o Paraguai. Bom resultado. Esperando agora o Fortaleza, né? Se vai enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil, né? Vai dar naturalmente... Não antecipe resultado. Não gagueje, Beto. Não antecipe resultados. Final da nossa conversa, tem mais informações com Marcos Furlan.
A você, Beto Almeida, um grande abraço. Ô, espera aí, Beto Almeida. A Camila disse que hoje tem bolo pra cortar e parabéns pra cantar. Ah, já sei. Ah, você sabe, Sei. Beto? Pois é, a nossa advogada Ana Zélia é aniversariante de hoje. Daqui a pouco ela aparece aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral para receber os parabéns de todos que fazem a equipe do Jornal Alerta Geral, o Sistema Ceará agora de comunicação. A Ana Zélia que dá uma grande contribuição na área do direito da família a você, ouvinte internauta. Agora sim, feito o registro, Beto. Parabéns, Ana Zélia. Um bom dia pra você e pra todos os nossos ouvintes. Até amanhã. Grande abraço.